Olá, pessoal. Boa tarde. Como é gratificante acompanhar essa Semana Multiplica. Acho que muitos aqui me conhecem, mas para os que não me conhecem, meu nome é Rodrigo Rocha, sou um homem baixo, de cabelo preto, olhos de cor pretos, e sou uma pessoa calma, na verdade por fora, mas pegando fogo por dentro. Sou uma pessoa que não consigo parar quieto, sou uma pessoa que não gosto da zona de conforto e tento sempre sair dessa zona de conforto para buscar o crescimento. Hoje eu quero aproveitar esse momento e contar um pouco da minha história na organização, né? Eu praticamente nasci nessa empresa. Minha vida sempre foi muito ligada a Mil. Meu pai, Jorge Rocha, foi um dos fundadores da empresa e parceiro durante toda a jornada do saudoso Dr. Edson. E minha jornada nessa organização, como eu disse, começou muito cedo. Eu comecei na área de vendas. Depois da área de vendas, eu acabei passando por diversas partes da organização que me enriqueceu muito e que fez eu crescer. Passei por marketing, passei por comunicação, passei por fusões e aquisições, foi um dos fundadores e idealizadores do nosso produto premium, da One. E aí, durante um período, eu decidi, tinha um sonho de morar nos Estados Unidos, e decidi, ainda era jovem, tinha acabado a faculdade, fui morar nos Estados Unidos, fazer meu MBA e estudar. E durante esse período, eu tinha pensado em tirar um sabático, além de estudar, eu queria ir para a Ásia, era o boom das startups, boom da Ásia, então estou falando em torno de 2007. E eu sou uma pessoa que eu também gosto muito da questão de espiritualidade. Estou usando algumas pulseiras aqui, quem me conhece de perto pode me chamar de Pai Xoxó, como as pessoas brincam por aí, porque eu sou uma pessoa um pouco sensível. Mas eu tinha um sonho de ir para o Nepal, né? Viver em Katmandu. Para quem não conhece, Katmandu no Nepal é uma das cidades mais pobres do mundo. Ia morar em casa de família e tudo mais, só que a empresa que abriu capital e eu acabei voltando e não realizando esse sonho nesse momento. Voltei para o Brasil e acabei assumindo uma área de marketing da organização e comunicação como um todo. Logo depois a gente foi vendido, né? A gente vendeu a organização para o United Health Group, e onde eu tive o orgulho, nesses últimos 5 anos, de morar nos Estados Unidos e assumir uma posição global, onde eu era o head de marketing, né, da organização como um todo. Isso foi muito importante para mim, porque conhecer, né, construir todas as relações, se conectar com as pessoas, é muito importante, e ter uma visão um pouco diferente, de conseguir conectar a nossa história com a história do futuro. E como é que eu consigo trazer isso para o Brasil? Infelizmente, assim que o José Carlos assumiu a presidência da UHG, ele me fez o convite para voltar para a organização e assumir essa posição, que é a minha posição que eu estou hoje, de líder de crescimento da organização como um todo, da UHG, de tanto de Amil como de Américas. E o que seria isso, né? Isso seria o que estaria dentro, né, dessa área de crescimento. A gente está falando de produto, a gente está falando de vendas, a gente está falando de relacionamento com prestadores, a gente está falando uma parte do relacionamento médico também, marketing, comunicação, como eu falei, como que a gente integra tudo isso e ganha essa velocidade dentro da organização. Esse é meu objetivo na organização. E muita gente me pergunta por que eu voltei, né, estando lá fora, para o Brasil e principalmente para a Mil. E minha resposta é muito simples. Eu começo do começo, onde eu comecei falando que a minha história é a história da Mil. Eu amo essa organização está no meu DNA, e essa volta é como se fosse um chamado realmente para ajudar essa organização a voltar a ser o que era, né? Eu costumo dizer que antigamente tinha uma missão, a organização tinha uma missão que era a seguinte, que era ser a maior, a melhor e a mais feliz. E eu nunca consegui entender muito essa missão, mas eu acho que com a experiência e com essa casca que a gente vai ganhando, a gente entende
o objetivo da questão da Mais Feliz. E eu acho que esse é o objetivo aqui também da Multiplica, além de outros, que é colocar vocês no centro do negócio, né? Como que a gente realmente entende e conhece os nossos colaboradores, porque querendo ou não, vocês que constroem a empresa. A empresa nada mais é do que um CNPJ, mas é construído de CPFs. Todos nós aqui construímos essa empresa. As pessoas que largam a empresa não estão largando pela empresa, mas sim pelas pessoas, muitas vezes. Então, assim, eu voltei realmente para fazer com que essa empresa seja mais feliz, que com seus colaboradores mais felizes, a gente consegue ser a melhor e, como consequência, assim, a maior. Isso eu me orgulho muito. E aí, quantos conteúdos legais, né, a gente teve, quantas histórias inspiradoras, como eu estava falando aqui, dessa conexão, de ver as histórias, conhecer as histórias das pessoas, essa transformação da organização. Eu costumo dizer que eu trabalhei em 4 empresas, né? Uma empresa familiar, depois uma empresa que abriu capital, depois uma empresa que foi vendida para os Estados Unidos, depois uma empresa lá fora, e como é que essa transformação está sendo rica para todo mundo. Então, a gente teve um encontro aqui, mais de 38 encontros, né? Quase 200 pessoas nos painéis, bem diversificado, com histórias diferentes. Isso que é enriquecedor, né? Tivemos a oportunidade de ver como estamos construindo a vida de profissional, né? E como eu acabei de falar, das pessoas, né? Das pessoas aqui dentro. Porque, querendo ou não, a gente vive mais tempo dentro de uma organização que muitas vezes fora da organização, na sua casa, com sua família e tudo mais. Então, eu considero, principalmente eu falo muito isso para o meu time, que é uma família. Eu gosto de estar próximo, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de saber as suas histórias, porque eu considero como uma família. E é muito importante ter essa ligação, não simplesmente ser uma parte de cobrar resultados e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que é um pouco consequência. Essa semana, né, a gente foi criado pelas nossas pessoas e para nossas pessoas, né, um evento que foi criado por vocês, para os nossos colaboradores também da UHG, por isso que é muito enriquecedor, né? E esse valor que a gente está entregando para todo mundo nesse evento. E como eu disse, vocês estão no centro de tudo o que fazemos. E eu me orgulho muito disso. Eu já falei bastante, acho que eu falei mais do que eu devia aqui, e queria passar a bola agora para minha amiga Laís, colega de tanto tempo, que vive e sempre viveu comigo nessa trajetória e nessa luta, né, de fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Laís, você segue por aí? Opa, sigo, Rodrigo. Obrigada. Ô, Rodrigo, você nunca fala demais, anota aí. Isso nunca me aconteceu, eu te conheço há Obrigado. alguns anos. Então, falou muito bem, muito bem. Muito obrigada por essa energia boa que você traz para a nossa organização. É uma alegria estar aqui, eu estou emocionada, gente, realmente estou emocionada, porque essa semana significa muito para mim. E um pouco nessa fala eu espero deixar essa clareza para vocês, por que essa semana significou e significa tanto para mim dentro dessa organização. Mas antes eu preciso me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem, né? O meu nome é Laís Perazzo, eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, cabelo castanho, preso num coque amarrado. Atrás de mim tem o painel do Multiplica como tela de fundo. Eu tenho olhos castanhos também e estou usando um casaquinho bege, uma blusa preta por baixo. Falando um pouco de personalidade, né, que para a gente se apresentar, eu acho que um traço muito marcante da minha personalidade, que eu falo nos workshops de cultura, é que eu sou uma pessoa simples, mas hoje eu queria falar de um traço da minha personalidade que também é muito característica minha. Eu sou uma pessoa muito curiosa, e essa curiosidade marca um pouco minha trajetória profissional e de vida também. E eu vou falar um pouquinho mais dela. Eu hoje estou à frente da área de People Experience, então é uma área que está dentro de capital humano, responsável por guardar, né, ser o guardião da experiência das pessoas dentro dessa organização, juntando ali os temas de cultura, inclusão e diversidade, e engajamento de pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui essa semana, né, engajando pessoas e construindo e melhorando e aumentando e seguindo, aumentando os nossos relacionamentos. Eu digo sempre que essa área, apesar dela ser responsável por essa função, ela é só um catalisador, ela é só um guardião,
um provocador, né, dessa função, porque, no fundo, quem faz o engajamento nosso somos nós mesmos e quem tem função principal nesse tema é a nossa liderança. Então, eu queria muito agradecer a todos os líderes dessa organização por estarem junto conosco, botando as pessoas no centro de tudo e fazendo essa semana acontecer dessa forma tão brilhante, tão bacana. Eu queria falar um pouco, Rodrigo, obrigado por ter trazido o Jorge na sua fala, porque a minha história dentro da MIL, né, eu entrei em 2012 junto com a OHG, entramos juntos aqui dentro dessa empresa. Meu primeiro chefe foi o Jorge, então uma lembrança muito gostosa, muito, muito querido, uma pessoa muito querida, me ajudou muito, me apoiou muito e tenho muito carinho por ele até hoje. Então, obrigado por essa lembrança boa que você trouxe aí no começo, né? Mas talvez até por esse traço da curiosidade mesmo que eu comentei no começo, eu fiz muitas coisas dentro da OHG. E essa semana eu tive a grata experiência de passar por vários painéis com pessoas que eu conheci nas diversas funções que eu tive e diversas áreas que eu pude liderar dentro dessa organização. Então, eu comecei fazendo a gestão da Mil Planos, que era a empresa que a Mil tinha para fazer a gestão dos planos de alto seguro, né? Dava soluções para grandes empregadores. Eu passei pela área de atendimento, fui quase 5 anos responsável pela área de atendimento à operadora, um trabalho também incrível que me abriu muitas janelas, muitas portas e muito entendimento sobre o que é o plano de saúde, como que as pessoas se relacionam, né, com as operadoras de plano de saúde, foi riquíssimo. Na época eu falava que todo mundo devia começar no atendimento, porque eu sempre tive uma carreira muito técnica, né, eu sou médica de formação, então eu sempre fui na consultoria também, onde eu trabalhei muitos anos, muito técnica, e quando você se dá, como você está diante do usuário final, né, aquela pessoa que compra e usa o plano de saúde, você se dá conta do porquê você está ali, o que você está fazendo. É meio que como você está dentro de um hospital, olhando os pacientes que chegam, e você fala, agora eu entendi por que eu estou aqui, qual que é a minha função principal como gestor dessa grande organização. Depois eu passei pela diretoria de produtos, fui diretora técnica da operadora, junto à ANS, fiz muita parte de relacionamento com a ANS, e por causa dessa função, fui também de relações institucionais, trabalhei com um time maravilhoso dentro de RI, com o Renato e o time todo lá, foi muito bacana. E agora estou aqui dentro de capital humano, com essa área de experiência de pessoas, o que muito me alegra, me deixa com energia muito boa. Uma coisa que nunca mudou nessa trajetória foi um pouco essa curiosidade, e também desde 2014 fui convidada a ser facilitadora de cultura. Fui treinada para facilitar workshops de cultura, e essa foi uma coisa que me acompanhou em todas as funções. Não importava onde eu estivesse, se me chamasse para fazer um workshop de cultura, eu largava tudo para ir facilitar o workshop de cultura. E quem me conhece sabe o quão apaixonada eu sou por nossa missão e os nossos valores. Então, quando eu tenho dificuldade, quando eu estou passando por desafio, quando eu estou enfrentando momentos mais difíceis, eu olho para a nossa missão, eu olho para as pessoas que eu conheci no atendimento, eu olho para os pacientes que eu conheci. Eu esqueci de pontuar, né? Eu fui diretora médica do Américas, foi a função que eu ocupei antes de vir para cá. Durante quase 2 anos, e junto com a liderança do Américas, tive a oportunidade de realizar, não sei se o melhor trabalho da minha vida, isso as pessoas vão julgar, mas eu com certeza realizei o maior trabalho da minha vida, que foi estar junto com o time assistencial atendendo essa pandemia louca que atingiu todos nós, né? Então, seja olhando pacientes, seja olhando pessoas, né? Eu acho que uma coisa que sempre me conectou com essa empresa foi essa missão e esses valores. Eu tenho um perfeito engajamento e compromisso com todos eles, e isso também me define muito como líder e como pessoa dentro dessa organização. Essa semana eu participei de um outro evento falando sobre saúde mental, lá do TJ, e a gente falou um pouco sobre o conceito japonês do Ikigai. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar sobre isso. É quando você consegue juntar aquilo que você sabe fazer, né? Aquilo que as pessoas te pagam para fazer, com o seu propósito de vida, com aquilo que você tem vocação para fazer e aquilo que você tem paixão por fazer.
Esse encontro, que é o chamado do Ikigai, né? É quando a gente realmente se realiza como profissional e como pessoa, quando a gente consegue fazer o encontro de tudo isso. E é isso que eu desejo para todo mundo dentro dessa organização, que essa organização consiga proporcionar para todos nós, como proporciona para mim, esse encontro da gente com a gente mesmo, né? Naquilo que a gente pode entregar. E também queria falar nessa fala como é importante, e essa semana eu ouvi em vários painéis essa fala também, a gente assumir o protagonismo e a liderança sobre a nossa vida e sobre a nossa carreira. Essa semana, como o Rodrigo falou, foi construída por pessoas para as pessoas. E essa empresa coloca, como eu vejo, dentro de capital humano, como estratégia, as pessoas no centro de tudo. Mas cada um de nós tem uma responsabilidade, ou usando os termos da nossa cultura, um accountability, sobre o que acontece com a gente dentro da nossa carreira. E é muito importante a gente assumir essa liderança, assumir esse accountability, esse protagonismo sobre tudo que acontece com a gente. E dentro dessa estratégia de colocar as pessoas no centro de tudo, né, a gente trouxe dentro da cultura, e mais recentemente, mais forte, o pilar da inclusão e da diversidade, que também foi um tema e uma trilha importante dessa Semana Multiplica. Nós vimos vários painéis, os grupos de diálogo, todos os seis estiveram representados pelos seus líderes, pelos seus sponsors, pelos seus participantes, pelas pessoas que fazem a inclusão e a diversidade e a agenda de inclusão e diversidade acontecer dentro da organização. Então, de novo, como eu falo, a área de People Experience é uma área pequena, mas ela trabalha com toda a liderança da organização, por isso ela fica tão forte, né? E esse pilar da inclusão e da diversidade também falou muito alto no meu coração, porque só uma empresa que inclui, e incluir significa fazer com que todos se sintam seguros, para que todos se estimulem a participar, a pertencer, a aparecer, a falar, a contribuir. Isso é ser inclusivo. E diversa, porque todas as opiniões valem, todas as contribuições importam. Então, só de uma forma inclusiva e diversa, uma organização desse tamanho, com uma missão tão grande e com um desafio, e com uma capacidade de entregar e de impactar pessoas tão grande, consegue dar cabo da sua missão, dos seus serviços. Só com muitas pessoas, com muitas ideias, né? E com a participação de todos é que a gente vai conseguir sair do outro lado. Por isso, o pilar da inclusão e diversidade. É legal ser inclusive diverso e falar sobre inclusão e diversidade, mas mais do que legal para nós, isso é importante para a gente atingir o sucesso do nosso negócio. E, de novo, o sucesso do nosso negócio é financeiro? Sim, nós somos uma empresa com fim lucrativo. Muito fim lucrativo, posso dizer. Mas nós não somos uma empresa de fim lucrativo sem missão e sem valores. Nós somos uma empresa com missão e com valores. Então, a gente quer realmente ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. E eu espero que todos se engajem, né, nessa missão junto com todos nós aqui. Queria agradecer também, quando a gente fala de uma empresa inclusive diversa e que a gente quer colocar as pessoas no centro de tudo, precisamos conhecê-los, precisamos nos conhecer. Então, essa semana a gente terminou a nossa pesquisa de experiência de pessoas, de experiência do colaborador, que nesse momento a gente está convidando os colaboradores com vínculo CLT para participar, que é uma boa parte das nossas pessoas. Mas essa semana do Multiplica mostrou que não são só essas pessoas que importam para nós. Todas as pessoas que contribuem para a gente atingir nossa missão, não importa onde estejam, não importa qual vínculo que ela tenha com essa organização, elas são importantes e a gente quer ouvi-las. Então, quero agradecer pela participação na pesquisa. Eu participei, sei que muita gente participou, tivemos um resultado de adesão muito bom. Então, quero agradecer muito quem participou. Em breve teremos os resultados, então aproveito para convidar também a liderança para fazer uso dessa pesquisa, pois é ela que diz para a gente o que as nossas pessoas estão sentindo, como elas pensam, o que elas acham que precisa melhorar, o que elas acham que a gente faz bem e que a gente pode reforçar. Então, essa pesquisa ela é muito importante para nós. Muito obrigada pela participação. O que eu vi essa semana acontecendo? Por que eu estou tão emocionada, né? Eu vi muita energia positiva. Eu vi muito engajamento. Eu vi muita diversidade. Eu vi muita paixão.
eu ouvi muita compaixão. Eu chorei em alguns painéis. Eu vi gente chorar em alguns painéis. Foi emocionante em muitos momentos. Mas eu também vi muita competência, eu vi muita experiência, eu vi muita educação. Eu participei do painel da educação financeira, foi muito rico. Agora, o painel que acabamos de falar sobre sustentabilidade, quanta informação. E eu não quero ficar falando dos painéis para não prestigiar o painel A ou o painel B, porque eu acho que todos os painéis foram importantes, todos os painéis foram muito legais. E essa energia, essa competência, essa experiência que a gente teve essa semana, eu não vou esquecer nunca. E o Ricardo, essa semana, falou uma coisa comigo que está ecoando aqui na minha cabeça. Ele falou, Laís, nós vamos levar um tempo para entender tudo o que aconteceu essa semana. E ele está certo. Ricardo Burgos, você está certo. A gente vai levar um tempo para entender tudo que a gente viu aqui. Vi a nossa missão sendo entregue em muitos momentos, de uma maneira linda e grande e maravilhosa. Eu também vi integridade, eu também vi compaixão, também vi relacionamentos, também vi inovação e também vi performance durante a semana toda. Por que essa semana se chama Multiplica? Porque agora a gente vai fazer o que com essa semana? A gente vai multiplicar. Eu vi, por exemplo, no meu painel de apreciação, as pessoas fazendo apreciação e com pressa, né? Porque o painel ia acabar, precisava fazer a apreciação toda. Eu falei, não precisa ter pressa. Podemos continuar apreciando quando a gente sair daqui. Podemos continuar aprendendo quando a gente sair daqui. Podemos continuar entregando a nossa missão e os nossos valores quando a gente sair daqui. E aquilo que tocou vocês e aquilo que nos tocou, vamos levar daqui, vamos levar para casa, vamos levar para o nosso ambiente de trabalho de volta. Vamos multiplicar tudo que a gente conseguiu fazer durante a semana. Aonde a gente vai, olha, com a energia que eu vi essa semana, a gente vai aonde a gente quiser. Mas, no momento, a empresa está convidando a gente para ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem uma contribuição a dar nessa missão e consegue ajudar ela a se tornar realidade. Eu só não posso terminar minha fala sem agradecer. E eu queria agradecer muito, primeiro, os organizadores, que sem eles a gente não estaria aqui. E em nome da Suzy, do time dela, do Rogério, da Bárbara, do Pedro, em nome da Andréia, também o time dela, e Renato, Tainá, sensacional. Vocês conhecem eles porque eles estiveram com a gente durante essa semana toda. Mais os 200 voluntários, que todo mundo já citou, não consigo citar todos os nomes. Muito obrigada. Sem vocês, a gente não teria conseguido realizar essa semana. Quero agradecer ao UHG, porque a UHG me dá a oportunidade de uma forma simples como eu sou, e curiosa como eu sou, viver de acordo com o meu Ikigai, desde 2012. Então, muito obrigada a essa empresa, que me dá essa oportunidade. E, por fim, muito obrigada a cada um de vocês, quem está aqui e quem não está aqui, porque a gente só entrega o tanto de coisa que a gente entrega, porque a gente tem uma competência e pessoas admiráveis. Então, a vocês, toda a minha admiração, toda a minha gratidão e todo o meu respeito. E porque eu acredito que a gente não faz nada sozinho, eu vou convidar a minha amiga Rani para continuar esse painel. Vai daí, Rani? Vou sim, Laís. Vou dizendo que assim é um grande prazer ter feito parte aí do Multiplica e ter assistido tanta reflexão genuína nesses dias, né? Eu sou nesse momento inteira gratidão por ter feito parte desse evento, e não como liderança, mas como apoiadora das pessoas que você citou, né? A liderança foi sim da Tainá, do Renato, da Andréia, da Bárbara, do Pedro e da Suzy. Isso me dá uma alegria enorme, porque depois de 26 anos de carreira nessa empresa, é muito lindo ver pessoas à frente de coisas tão importantes e com tanto entusiasmo. Um pouquinho antes aqui da gente começar essa fala, gente, naquele bastidor, a Laís estava mais uma vez agradecendo as pessoas, a equipe, e eu vi na André um sentimento que eu tive lá no primeiro congresso que eu fiz, e aí não tem palavras, né? Porque quando você vê que teu coração está inteiro numa coisa, com todos os seus riscos e possibilidades, e ela se conclui, talvez não tenha, como a Tainá colocou, felicidade melhor, né? E não tem como não contar isso para vocês nesse momento.
Bom, meu nome é Rani, eu sou uma mulher negra de pele parda, estou usando um vestido vermelho, batom vermelho, porque eu estou muito contente. Queria que vocês sentissem que esse momento aqui é importante, muito importante para mim, porque ele representa muita coisa, assim, em termos de centrar mesmo o que a gente faz para o colaborador, né? Então, eu estou à frente da comunicação corporativa, ao lado do meu companheiro e amigo Rodrigo, de muitos anos, e de outros 18 super profissionais dedicados à comunicação interna e externa. E na conclusão desse evento, eu não consigo deixar de pensar que a gente vai ter sempre novos desafios que não serão resolvidos com fórmulas antigas, nem os desafios como organização, nem como setor e nem como sociedade. Por isso que é tão importante ter gente talentosa, inteira e conectada para dar conta desse mundão aí de desafios que a gente tem pela frente. E o Multiplica, em particular, ele nasceu com esse espírito, né? É uma ação inovadora, amorosa, que desde a sua concepção quis dizer para você que você é o centro dessa organização e pessoa fundamental na nossa jornada. E de tantas reflexões tão genuínas e maduras que a gente participou, eu vou destacar uma declaração da Cíntia Correia, que disse ontem assim, olha, quando nos sentimos acolhidos, temos a segurança de sermos nós mesmos. E se vocês compartilham comigo essa sensação no final desse dia, de ter sido acolhido e de ter se conectado de forma diferente a um colega, ou alguém que você nem conhecia, a gente vai estar muito feliz. E eu gosto muito de ver áreas como a comunicação e o capital humano como áreas que ajudam a instrumentalizar as pessoas para que elas possam fazer as transformações tão necessárias dentro e fora das organizações. É bacana que vocês nos vejam como parceiras do seu protagonismo, né? E a comunicação em específico busque incansavelmente criar espaços em que você possa olhar além de si e navegar informado em um contexto maior para agir sobre ele. E aí eu estou trazendo esse pensamento do protagonismo sempre que a Laís destacou. Então, toda essa agenda corporativa de eventos, de canais de comunicação, de campanhas, o olhar que a gente tem para o digital com tanto otimismo é justamente para criar fóruns que ampliem o engajamento desses 40 mil indivíduos que são os colaboradores que compõem a AMIL, o Américas e o HG Brasil. E quando você está numa empresa que coloca as pessoas no centro de tudo, a gente passa a ter como primeira responsabilidade, como comunicador, ser relevante, ser descomplicado, ser empático com você. E isso só é possível quando a gente também, como departamento e liderança de apoio, entende e reconhece você como cidadão, como consumidor, como indivíduo, como portador de uma riqueza única, e única no seu capital intelectual, única na sua potência afetiva e única no seu protagonismo nesse grande empreendimento chamado saúde. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Na minha percepção, a gente está celebrando essa nossa riqueza humana, que está na raiz de toda a riqueza material e imaterial que a gente gera. E eu tenho certeza que esse evento é um marco na história da nossa companhia, porque nós nunca atingimos tantas pessoas e tantos lugares de uma maneira tão pessoal. A gente nunca reuniu tantos colaboradores remotamente ao vivo para contar suas histórias, para mostrar quem são, para amplificar a sua própria voz, dar suas opiniões, compartilhar suas vivências. E nesses 26 anos de companhia, turma, eu tive a oportunidade de exercer liderança em diversas ocasiões. E eu abracei de verdade toda a chance que eu tive de olhar para desafios em um modo de, não passivo, mas em um modo de ação sobre esses desafios. Essa experiência dentro da minha plataforma, que sempre foi a comunicação, me ensinou cedo a ouvir os sinais, a me responsabilizar, a criar alianças, a buscar o melhor resultado. Invariavelmente, com essa disposição e com o trabalho em equipe, eu sei que a gente pode alcançar o melhor resultado possível em qualquer contexto. E hoje, esse chamado ele continua muito forte em mim, mas ele ganhou uma nova dimensão à medida que os desafios se multiplicaram, se tornaram mais complexos e a gente vê mais pessoas se tornando catalisadores de iniciativas importantíssimas, como as que eu mencionei agora há pouco.
Por isso, eu tenho muito orgulho em ver que o Multiplica tem na sua raiz o protagonismo da nossa equipe, desses 180 painelistas que dividiram aqui sua humanidade conosco. E o Multiplica, de forma geral, é um marco nessa história, para lembrar a você que cultura, inclusão, diversidade, bem-estar, carreira e felicidade são capítulos que expandem um contexto onde a gente quer que você aconteça. Então, gratidão a todos vocês. Rodrigo, te devolvo aí a palavra. Rani, muito obrigado. E é emocionante ver você falar, Rani, porque você é uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda muito dentro dessa organização, nessa batalha. Laís também, é muito bonito ver toda a sua trajetória e o quanto vocês se dedicaram para o crescimento dessa organização. E eu acho uma coisa muito bacana, escutando todos esses painéis, escutando vocês falarem agora, que é o seguinte, é a questão da diversidade. Eu acho que as empresas e as pessoas que vão ter sucesso no futuro, e que já estão tendo, né, as empresas principalmente, são as empresas versalistas. Então, antes a gente tinha os especialistas, a gente tinha os generalistas, e agora a gente está partindo para um mundo que é versalista. E esse mundo versalista só é possível com a inclusão e com a diversidade. Você pega uma empresa de tecnologia, uma Apple, uma Amazon, você vê que eles trazem soluções diferentes com a dor do cliente, pensando de uma forma 360, independente se é mulher, se é negro e o que for. Mas é uma visão 360 e isso é muito rico. E isso é o futuro e a gente tem visto bastante isso. Eu vi bastante nesses painéis aqui durante essa semana e isso me deixa muito grato, preparando a gente para o futuro. Outra coisa que eu queria dizer é o lado humano. Isso é uma coisa que está no meu DNA e é o que eu sinto na empresa hoje. Nós temos que lembrar que nós somos uma empresa médica, mas somos uma empresa de serviço. Nós prestamos serviço para todos, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os nossos corretores, para os nossos médicos. Então, ter esse lado humano de compaixão e relacionamento que está nos nossos valores é fundamental. Então, mais do que nunca, a nossa estratégia de pessoas e a nossa comunicação depende de uma integração constante, né, forte e fluida, para que possamos entregar a melhor experiência para as nossas pessoas. Eu costumo dizer aqui que a questão do Ikigai, que a Laís colocou muito bem, de você alinhar o seu propósito com o propósito da organização, é uma coisa fundamental. Porque eu costumo dizer que trabalhar nessa organização hoje, para mim, é como se fosse um trabalho social. Porque eu sou usuário, minha família é usuária, meu filho é usuário desse sistema. E fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos é uma das coisas mais importantes para todo mundo aqui. Porque todos nós, colaboradores, além de trabalhar e estarmos construindo isso, a gente é usuário. Então, é muito importante, a gente sabe a dificuldade que é e a complexidade que é o sistema de saúde, não só no Brasil, mas no mundo. E eu me sinto muito feliz e emocionado com esse momento que a gente está vivendo aqui, dessa construção desse evento, essa construção, como foi bem colocado por todos aqui, de vocês para vocês. Eu me sinto be here now total, com o nível de energia lá em cima e com o elevador do humor agradecido, né? Principalmente para finalizar uma semana abençoada como essa, de aprendizados, dessa troca de conhecimento que eu valorizo muito. Foi uma semana de aquecer o coração e de mostrar a história, né, de pessoas para pessoas, de pessoas para construir essa empresa que eu admiro e tenho uma paixão muito grande. Foi lindo de ver e, melhor ainda, de se viver, né? E como essa semana é repleta de histórias e emoções, eu tenho um convidado aqui surpresa e especial, uma pessoa que eu tenho pouco tempo de relacionamento, mais ou menos 2 anos, mas é uma pessoa que entrou no meu coração e que é outra pessoa que batalha para fazer com que esse sistema de saúde funcione melhor para todos. Então, eu gostaria de chamar aqui, agora, com a gente, o nosso vice-presidente de Capital Humano, Ricardo Burgos. A gente teve uma mudança, né, de agenda de última hora e ele está online com a gente,
mas a sua alma sempre está presente aqui. Burgos, é com você. Poxa vida, viu, Rodrigo, Laís, Rani, todo o time UHG, né, pelo nosso lindo Brasil, muito emocionado por aqui, viu? Eu sou um homem branco, cabelos pretos, né, rosto retangular, olhos verdes, estou vestindo uma camiseta UHG, né, com os nossos valores, que foram tão vivenciados ao longo dessa semana espetacular. Foi de fato, viu, Rodrigo, uma grata surpresa, né? Eu tinha uma agenda programada já há algum tempo lá com o nosso time de Recife. Aproveito aqui para mandar um grande abraço para o nosso doutor Alberto Chepac, a Ana Amélia, Magali, o Everton, que esteve com a gente no painel mais cedo hoje, né? Representando todo o nosso time na linda Recife, né? Mas que eu tive realmente uma mudança aí na metade dessa semana e que me permitiu, né, estar aqui de uma maneira virtual, não com você aí no estúdio, né, mas nesse momento lindo de encerramento, né, do nosso Multiplica, com o coração realmente muito aquecido, né? Busco até adjetivos para expressar a sensação de tudo que a gente viveu, né, ao longo dessa semana. E eu estou há 2 anos, né, na nossa organização, como você bem disse aí, o tempo do nosso relacionamento, e praticamente todo esse tempo durante, né, uma pandemia. E foi um desafio assim duríssimo, né? E eu vejo esse momento da Multiplica como um ponto assim essencial e muito gratificante na nossa jornada, né? Ao longo da semana, o meu elevador do humor terminou assim todas as noites, né? Foram dias um pouco mais longos, as minhas crianças assistiram algumas palestras da noite comigo aqui, mas assim muito agradecido, assim uma gratidão enorme, né? Pude conhecer, como a Laís aqui mencionou, né, muitos colaboradores que eu não tinha tido a chance ainda, né, ainda que virtual, mas assim uma oportunidade incrível de conhecer as nossas pessoas e tanto talento, né? Foram 200 líderes, mas que expressam assim o tamanho da nossa organização, a importância das nossas pessoas, né? E o que nós fizemos nessa semana assim espetacular, com a redundância do termo, foi muito especial, né? Nós unimos aí toda a nossa gigante diversidade de pessoas que trabalham com a gente, né? Todos os colaboradores, né, contratados na forma tradicional, que seria CLT, mas trouxemos, né, todos os colaboradores que ajudam na entrega da nossa missão de uma maneira muito forte, na figura da pessoa jurídica, do trabalho terceiro ou temporário, né? E pela primeira vez na nossa história, né, nós unimos todos os nossos negócios, United Health Group, Amil, Américas, a Optum, né, que nos acompanhou também, em um ambiente online sem barreiras hierárquicas, geográficas ou qualquer outras, né? Uma semana inteira dedicada para falarmos de cultura, inclusão, diversidade, bem-estar, carreira, felicidade. Olha que bacana, né, que foram os painéis aí que sempre tangenciaram felicidade. Foi algo incrível, um momento nosso, né, das nossas pessoas, com as nossas pessoas e para as nossas pessoas. Então eu sou pura gratidão por esse momento, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu realizo, né, com bastante emoção aí o melhor trabalho da minha vida, né? E eu quero finalizar fazendo 2 agradecimentos, né? O primeiro deles é para cada pessoa, né, que trabalha na nossa organização e entrega aqui o melhor trabalho da sua vida, né? Tudo que fazemos é que para você tenha uma experiência positiva de trabalho e através dela consiga entregar também o melhor, né, da saúde para as pessoas às quais servimos. Para você que trabalha no United Health Group ou presta serviço nas nossas unidades, o meu muito obrigado de coração, em nome de toda a nossa liderança, em nome de toda a nossa organização. O segundo agradecimento para a equipe deste projeto, né, que fez o Multiplica se tornar realidade na prática. A nossa Andréa Sarti, né, que aí no estúdio está, Bárbara Freitas, incrível, né, a condução também do painel, Pedro Neumann, fantástico, Renato, aí chegando, né, ele e a Tainá cedinho na segunda-feira, aí, antes das 7 horas, no nosso estúdio para iniciar o kickoff com os nossos CEOs, que foi fantástico, né, o Rogério, incrível, Suzy, poxa, lideranças incríveis aqui, né, a Tainá também esperando uma baby girl, uma princesa chegando aí, Tainá, conte com toda a nossa energia positiva, você fez um trabalho incrível,
né, e foi muito importante em toda essa entrega. Além de todas as mais de 200 pessoas voluntárias que participaram dessa enorme construção coletiva, seja nos bastidores ou nos painéis, vocês fizeram isso acontecer. Obrigado de coração novamente. Obrigado também para toda a nossa liderança, nosso CEO, José Carlos Magalhães, que nos possibilitou, né, tudo isso ser possível, né, com a sua crença de que pessoas no centro de tudo, né, entregarão a nossa performance, os nossos resultados, a nossa missão, né, sempre com os valores em foco de uma maneira irrefutável, né? E como o nosso Rodrigo Jung mencionou em um dos painéis, que a Multiplica se multiplique, né, por vários e vários anos. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos e todas que fizeram essa semana muito especial. Rodrigo, gratidão enorme, né, por você conduzir esse encerramento muito especial, você que tem uma história fantástica, né, uma conexão com a nossa missão, os nossos valores, né, e isso é perceptível no dia a dia da sua atitude, né, da forma como você conduz. Agora eu deixo com você e parece que temos uma surpresa especial por aí, correto? Correto, Burgos. Obrigado pelo carinho. E a admiração é recíproca, porque realmente esse lado humano seu é uma coisa fantástica, eu me identifico muito forte. E reforço, né, os agradecimentos para todas as nossas pessoas e também para a Laís, para a Rani e para você, Ricardo, que disponibilizou esse tempo aqui com a gente, que estiveram com a gente também nesse encerramento, né, que foi emocionante. E para fechar essa semana com chave de ouro, eu trago para a gente uma surpresa final. E convido vocês a cantarem com a gente uma música nossa, uma música especial, cuja letra e a melodia foi feita especialmente para a nossa organização, com base nas